noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. É sempre bom, depois de um dia de trabalho, de atividades, a gente poder parar um pouquinho para refletir, né? Para a gente procurar reavivar a nossa fé, a nossa esperança. Por isso que é bom nós estarmos aqui mais uma vez, congregando nesse espaço, trocando experiências, ouvindo coisas que possam nos ajudar a melhorar a nossa caminhada aqui nesse planeta. Como sempre, a gente dá os avisos habituais, para quem está chegando agora, né? Mesmo para quem já está na casa, poder relembrar, né? Como vocês sabem, nossa casa tem palestra todos os dias, com exceção de sextas-feiras. Então, quem quiser ver melhor os horários, é só ver lá no painel, lá na frente, que tem dizendo os horários. Quem quiser passar no plantão, às vezes para uma orientação, alguma questão pessoal que esteja passando, é só passar 30 minutos antes e se inscrever para passar no plantão. Nas sextas-feiras nós não temos palestras, mas nós temos um trabalho que é voltado à dependência química, tanto para o familiar quanto para o próprio adicto, né? E esse trabalho é bem específico e quem souber de alguém que esteja passando por essa dificuldade, é só encaminhar aqui para casa. Então, como eu disse, sexta-feira às 7h30. É um grupo de apoio, né? Não é um tratamento, mas um apoio. Aí a gente pode estar conversando, tem o grupo da família, o grupo do dependente químico, e também a gente faz alguns encaminhamentos para entidades do governo, né, que tem trabalho por NA, mas é um trabalho interligado com essas outras atividades aí, né? A gente lembra também da viagem que vai ter para Araxá e Sacramento, que vai ser no dia 2, 3 e 4 de novembro. Quem quiser fazer a reserva, é só procurar a Sandra, que ela está cuidando. Todo ano as pessoas fazem essa viagem, sempre muito fazedora, muito cheia de bons encontros lá em Araxá, né, em Sacramento. Nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, existe a distribuição de 64 cestas básicas. Quem puder colaborar, né, só trazer algum item e colocar no cestinho que tem lá na frente. E todos os sábados nós fazemos a distribuição de lanches, chá, chocolate aos moradores de rua das imediações. Quem quiser vir participar, será bem-vindo, né? Também avisamos aos nossos colegas internautas que nos acompanham que podem enviar suas perguntas pelo site, que serão respondidas ao vivo pelo expositor, claro que se estiver dentro do tema, né? Então também demos as nossas boas-vindas aí aos nossos amigos internautas, né? E só lembrando a todos, quem tiver com celular, né, que desligue ou deixe no silencioso para evitar de interromper a palestra. Tá bom, gente? Então, vamos fechando um pouquinho os nossos olhos. Nos concentrando agora aqui nesse momento, nessa nossa sala. Agradecemos então a Deus, mais uma vez, essa oportunidade de estarmos aqui. Nesse mundo tão marcado, né, por dificuldades, desafios, violência. Temos a oportunidade de nos congregar, podemos acalmar o nosso coração, reavivar a nossa esperança. É um privilégio poder estar aqui, Senhor, poder ouvir boas palavras, sair daqui com mais esperanças, poder levar aos nossos amigos e familiares que ficaram em casa um pouco disso que podemos ganhar aqui no dia de hoje. Ser conosco, Senhor, nesse momento, para que nós possamos poder aprender um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus. Então, abrindo nossos olhos, né, gente? Hoje nós vamos ter o nosso querido Gerson, que vai falar o tema Superproteção de Pais e Filhos. Esse tema é do livro Um Desafio Chamado Família, que é do Joamar. Seja bem-vindo então, Gerson, viu? Um grande abraço. Boa noite a todos, aos amigos que estão aqui presentes e aos nossos amigos internautas também. Como disse o nosso irmão, o tema que a gente vai conversar hoje trata da superproteção dos pais aos filhos. E aí a gente começa a discorrer aqui a respeito do nosso assunto. Primeiro que, normalmente, quem faz uma superproteção não acredita que está fazendo. Isso.
e sempre acredita que nós estamos fazendo o melhor. Afinal, filho é filho, ou filha é filha, quando a gente está falando filho aqui, vale para os dois sexos. Nós estamos fazendo de melhor para eles, e em particular nós que acreditamos em Deus, acreditamos na constituição da família, e que temos a certeza que essas criaturas foram colocadas no nosso seio familiar, através de combinações que fizemos na espiritualidade, acordos que fizemos na espiritualidade, com eles próprios e com os mentores amigos que nos auxiliam, que nos ajudam a formar esse grupo familiar aqui, nós nos enchemos desta responsabilidade e começamos a dar o de melhor para os nossos filhos. E esse de melhor para os nossos filhos, ele começa a nascer lá atrás, quando nós ainda estamos à procura da nossa cara metade, ou da outra parte da maçã, aquelas coisas que eu já estou meio que demodé, né? Hoje se utilizam outras sentenças, né? Outras determinações para isso, mas no nosso tempo era assim, né? O pessoal até gostava que a gente falava assim. Hoje o negócio está ficando meio cafona, já demodé. Mas nós, tanto os cavaleiros como as moças, nas nossas andanças normais, não que vivêssemos à procura, mas seres divinos que somos e dotados de amor que temos nos nossos corações, nos nossos espíritos, fomos nos preparando nos mais diversos campos da nossa vida e fomos tomando uma determinada maturidade dentro dessa encarnação aqui que nos encontramos, e alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. É chegado o momento, e é claro que nós estamos generalizando aqui, né, da maioria, em que nós encontramos essa outra parte, ou essa parte que nos completa, dentro dos nossos anseios, das nossas vontades, das nossas alegrias, porque no começo tudo é alegria, não é assim? Namorado, noivado, tudo é festa, né? Então a gente toma café sem açúcar, diz que gosta, né? Não é isso? O pessoal vai lá e serve uma pipoca friazinha, a gente come e diz que é mais gostoso porque não dá problema na garganta, não é? A gente saboreia um prato que nós não somos adeptos e falamos que aquilo foi realmente uma atitude bastante criativa da criatura, porque foi inventar logo aquele prato, né? E não é que a gente não gosta, é que a gente ainda não tinha havido a oportunidade de experimentar, e a pessoa estava oferecendo aquela oportunidade, então, naquele dia, né? Por exemplo, a gente odiava quiabo até então, e lá a pessoa resolveu fazer um quiabo para nós, né? E a gente come e diz que faz e diz que gosta. A companheira, por sua vez, né, pode ser surpreendida um dia, né, um sábado à tarde, um domingo à tarde, dentro de um estádio de futebol, odeia bola, mas começa, poxa, mas que atitude criativa da sua parte, né, de me trazer aqui nesse cenário tão bacana, né, aprendendo tantos verbos, tantas coisas novas, não é isso? Tantas diversões, né? Um contexto todo diferente, né? De extravasar as nossas energias. Ou seja, nós começamos nesta fase da vida não sermos falsos, mas nós procuramos caprichar no nosso comportamento no sentido de encantar. E a gente quer encantar. E quando nós queremos encantar, nós começamos a procurar dentro de nós aquilo que nós temos de melhor. Então, se o melhor é cantar, se o melhor é falar, se o melhor é piscar, é sorrir, é ouvir, se o melhor é escrever, se o melhor é ter conversas a respeito de determinado tema, e que isso faz bem à criatura, se o melhor é dar atenção, nós caprichamos naqueles aspectos amorosos de trazer a criatura assim, uma verdadeira ternura, né? De envolver aquela criatura que nós queremos bem, e nós queremos que ela, seja os cavaleiros e sejam as senhoras, estejamos eternamente ao nosso lado. É assim mais ou menos que funciona. Dado depois o casamento, seja ele na igreja, seja a junção, churrascada no sítio, na chácara, não importa, mas quando a gente oficializa ali a união,
nós começamos a ter outras ideias. Isso? Porque a junção daquele amor, isso, simbolizado ali talvez por uma árvore, coisa do tipo, ele tem a necessidade de prospectar a expansão daquela energia positiva que nós estamos criando, não só em termos de intensidade daquilo que nós estamos trocando, mas também acerca de quantidade. E quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, a espiritualidade lá em cima, a qual muitas vezes a gente disse aqui no começo da conversa, participou lá dos nossos acordos, começa a sugerir, né, ou nos lembrar de determinados compromissos que nós havíamos feito lá na espiritualidade e trazer aqui as nossas criaturas simbolizadas como filhos, como filhas, seja na quantidade de uma unidade, de meia dúzia, de uma dúzia, não importa, tem gosto para tudo, cada um vai atrás daquilo que melhor lhe satisfaz. Como nós sabemos e discutimos em outras lições, se nós estamos aqui num planeta de expiações e provas, ainda que pese ele estar já se transformando, nós ainda não somos dotados de determinada perfeição. Nós temos ainda algumas coisas, para não dizer um monte, né, de coisa a aperfeiçoar, coisas a melhorar. A gente comentou aqui, não faz muito tempo, numa outra conversa nossa, que antigamente nós apontávamos as pessoas, quando não a nós mesmos, e dizíamos que elas tinham defeito. Aí o pessoal de marketing, que é inteligentíssimo, né, e procura falar a mesma coisa de um jeito diferente, diz que não é defeito. São oportunidades de melhoria. Olha que bonito. Não é bacana? Então a gente senta lá com a esposa, hoje à noite, e fala assim, eu gostaria que você me falasse todas as oportunidades de melhoria que eu tenho nessa encarnação. Entendeu? Manda um e-mail lá para o chefe, né, que amanhã vai chegar mais tarde, porque não vai dar tempo ouvir tudo, né, e repetir tudo aquilo. Não é isso? Né? E se abrir o ouvido para falar, o pessoal vai falar mesmo, sempre amorosamente. Né? Aquele que está falando sempre fala amorosamente. Então ele começa, olha, já que você me deu a oportunidade, né, eu vou ter dificuldade aqui de descobrir algum ponto de melhoria seu, mas vou começar a tentar. Entendeu? Fiz uma pequena lista aqui, uns 200 ou 300, e depois, na medida que a gente vai confabulando aqui, quem sabe a gente consiga lembrar mais, sempre pensando no seu aperfeiçoamento. Não é isso? De melhoria. Então, afinal de contas, nós estamos aqui para progredir conjuntamente. Seria bom se fosse assim. Não é isso? Mas mesmo não sendo assim, dentro das nossas imperfeições, nós recebemos presentes de Deus. Nós recebemos a confiança de Deus, que nos traz filhos, como nós também somos filhos, da mesma divindade, trazendo dentro dos seus espíritos as mesmas oportunidades de evolução, a mesma centelha divina, e ele nos entrega, por algum tempo, aquele presente, nos confiando que nós vamos dar o mais fino trato àquelas criaturas. Né? É assim que a gente recebe os filhos de Deus. E aí, cada um, dentro das suas possibilidades e dentro do seu conhecimento, começa a praticar com as leis próprias que vai criando dentro do próprio lar, né? Porque nós somos assim fazedores de leis, cada família tem as suas. Não é isso? Cada família tem as suas, se estabelece dentro de um conjunto de leis ou de regras do universo, a gente vem trazendo aquelas que mais se aplicam ao nosso lar. Normalmente existem cabeças diferentes no lar, nem sempre a gente aplica na teoria, mas não consegue fazer com que na prática ela se transforme em realidade. E aí começam a aparecer outras oportunidades de melhoria. Não é isso? Através da discussão sadia, aquele negócio todo, a gente vai se construindo. Ocorre que esses presentes são colocados em nossa mão, na forma de criaturas inicialmente totalmente inofensivas, sobre sua capacidade física, totalmente inofensiva, e também sobre a sua maturidade espiritual ainda nesta encarnação. Mesmo assim, elas já começam a se manifestar, como falamos, elas somos nós também. Isso. Por talvez, um processo mais rudimentar e antigo,
processo de chamar atenção e de autoritarismo. Tá certo? Que é o choro. Não é assim? Imagine só se a criança, quando estivesse com fome, ela começasse a rir. Que bonitinho, está rindo, acho que ele quer comer. A gente deixa ela rindo o dia inteiro. Né? Porque aqui não está nos incomodando muito. E na medida que eles vão tendo necessidade, eles colocam mesmo a boca no trombone, não é isso? E vão aumentando a intensidade e a quantidade, até que uma hora, deixa eu dar comida lá para ver se eles dão sossego. Isso. Ocorre que essa maneira de se comportar, elas começam a se manifestar e começam a se sedimentar progressivamente, não só para a vontade de comer, para todas as outras vontades. E ainda, como diz a espiritualidade, o Chico até comentou isso numa oportunidade, num livro, que eu não lembro mais o nome, até os 7 anos é mais ou menos que nem uma plantinha. Sabe essas primaveras que faz aqui? Primavera é uma planta fantástica, né? Que ela quebra, depois ela brota de novo, a gente tira os espinhos, ela brota, a gente faz ela ir para um lado, ela quer ir para o outro, a gente amarra. Primavera é fantástico. E ela está sempre forte lá e sempre suscetível àquilo que nós queremos trazer de transformação aqui na sua formação física. Até os 7 anos nós começamos a manipular com isso, quase como se fosse a nossa ou as nossas primaverazinhas. Ocorre que essas primaveras, né, a gente está fazendo aqui uma analogia quase que barata, ela é diferente do mundo vegetal porque elas têm a consciência. E na medida em que elas têm a consciência, elas vão começando a gravar e vão começando a formar um histórico de realidades acerca do nosso discurso e da nossa prática. E também começam a aflorar, olha só quanta coisa acontece no mesmo tempo, tá bom? E começam a aflorar as suas tendências anteriores, que fazem parte da formação do seu espírito, do seu caráter, sejam aquelas construtivas e sejam também aquelas menos nobres sobre o ponto de vista de atitudes edificantes. Começam a manifestar aquelas coisas lá atrás. Tá? Então, assim, pode acontecer de crianças assim com 9, 10 anos, vai lá para o pré, e lá no pré, na escolinha, tem um pezinho de limão. E ela, como uma criança que gosta muito da mamãe, do papai, da vovó, da titia, não importa, resolve lá no intervalo colher alguns limões, tá certo? Sem autorização da professora, do diretor, e leva para casa. Aí aquele que recebe, vê aquele limão, puxa, mas que bonitinho. Você pensou na gente, trouxe aqui limãozinho para casa hoje. Vamos fazer uma limonada com esse limão aqui, conta para os irmãozinhos mais novos. Olha aqui, trouxe limão lá da escola. E a gente se esquece, isso é claro que nós estamos generalizando, de indagar aquela criatura qual foi a metodologia que ela se utilizou para fazer aquela aquisição. Olha que bonito, vai falar a verdade. Né? Tá bom? Se a gente fosse menino, a gente ia dizer que ele afanou. Então, mas como nós somos expositores espírita, nós não vamos falar, tá bom? Então ele se apoderou sem autorização. E chegando em casa, foi aplaudido. Então já gravou ali uma informação. Na medida em que vão sendo aplaudidos nas suas atitudes e vão convivendo com as outras criaturas, começam a perceber que elas são pessoas diferenciadas. Diferenciadas por quê? Enquanto outras manifestam, né, na medida que vão amadurecendo, que tem problema em casa, que tem problema financeiro, que o papai e a mamãe discutiram em determinado ponto, e que a mãe ficou doente, essas coisas que acontecem em quase todas as famílias, o danadinho aqui, a danadinha, está no bem bom, porque na família dele não acontece absolutamente nada disso. Ele ou ela levanta de manhã, está o lanchinho pronto, não sabe de onde veio, reclama quando não está bom, recebe o dinheirinho da mesada, quando tem algum tipo de conversa mais rude, ele ou ela apenas desconfia, porque o pessoal se retira do cômodo e começa lá a conversar em outra situação. E, enquanto isso, o irmão mais velho talvez está fazendo a lição de casa para ele ou para ela, porque ele está muito cansado, porque brincou a tarde inteira.
ou teve outra atividade qualquer. O Batuíra, ele comenta em um dos seus livros que essas criaturas que dominam o planeta, que dominam cidade, esses verdugos sociais que perseguem as pessoas, via de regra, estamos generalizando mais uma vez, são pessoas que durante a sua infância, durante a sua adolescência, não tiveram dificuldades. E quando tem o poder na mão, seja ele conquistado de qualquer forma, tem dificuldade de aplicar o senso de justiça. Como nunca sofreu e nunca teve a oportunidade de encarar e resolver determinados problemas, procura, na maneira como fazia com seus pais ou com aqueles ao qual ele estava sob a tutela, escravizá-los da mesma forma como fazia com os pais, com as mães, com os titios e com as titias. Olha só que coisa interessantíssima. Não é isso? E aí, ainda na parte da infância, hoje, como nós costumamos, e quando a gente fala nós, é claro que a gente está expandindo e não vale aqui para nós, tá bom? Nós estamos, em alguns casos, terceirizando a educação. Hoje, nós estamos na época da terceirização, não é isso? Então, a gente está lá na nossa empresa, cada um na sua, e tinha lá alguém que ficava tirando cópias lá. Antigamente tinha outras máquinas, tinha mimeógrafo, aquelas coisas que ninguém sabe o que é. Mas tinha máquina xerox, e a gente falou, não, agora para com isso. Traz alguém aqui e vai ficar tirando cópia aqui para a gente o dia inteiro. Traz outro aqui para fazer café. A gente começa a terceirizar as coisas porque nós precisamos concentrar os nossos esforços na nossa atividade fim. E a atividade fim de uma empresa de vendas é vender, não é ficar tirando xerox. Isso, muito menos fazer café. A atividade fim do escritório de advocacia é interpretar e aplicar as leis dentro do seu conhecimento, também não é ficar tirando xerox e fazendo café. E na família, nós muitas vezes equivocados sobre o papel real perante aos nossos filhos, terceirizamos essa atividade. Nós nos concentramos no âmbito do trabalho, sejamos papais e sejamos mamães, e terceirizamos a educação do filho. Muitas vezes com amor. E como é que terceiriza com amor? Terceiriza com amor, procurando uma excelente escola, na medida em que nós tenhamos condição financeira para pagar ou não, né? Não importa a escola, e nós levamos essa criatura de determinado horário tal, de tal sorte que ela deve chegar na hora, ela deve fazer os seus deveres, ela deve voltar para casa, depois sai de lá, vai para o inglês, vai para o balé, vai para o piano, vai para o escola, vai para o karatê, jiu-jitsu, os coisas todas, e vem para casa para dormir. Muitas vezes banhado, já jantado, só fala boa noite e desliga. Tá bom? E um belo dia nós começamos a perceber que a nossa azaleia está meio tortinha. Azaleia não, primavera, né, que eu tinha falado. Isso. Eu mudei a planta. As duas são bonitinhas. E a gente tenta verificar o que está acontecendo. E vamos lá verificar o que está acontecendo. Aparece lá a criatura de 12, 13 anos, 14, 15. Não precisamos na televisão para ver essas coisas estão dentro da nossa casa, de uma maneira geral. O que está acontecendo? Tem a professora ou o professor lá que me pega muito no pé. Porque eu fico aqui estudando até tarde, fico com sono, então ele me dá bronca, faz isso, aquilo, outro. Um dia desse fez tal coisa, eu chego, deixa comigo. Deixa comigo. Isso. Alguns de nós têm dificuldade de chegar na escola porque ele nunca foi. Tem a perua que entrega, tem o motorista, tem o chofer, alguma coisa, a gente não sabe nem chegar na escola. Isso. Conhecer a diretora, então, é a mesma coisa que conhecer o Papa, é mais fácil conhecer a diretora, que a gente nunca soube quem era dita cujo ou dito cujo. E vamos lá conversar com a professora. No sentido de amor, a gente chega lá e damos verdadeiros esculachos na professora, porque afinal de contas nós temos a condição de pagar, nós tivemos uma educação no passado, passamos o de melhor para o nosso filho, passamos os melhores princípios, e antes que a criatura se manifeste, mais uma vez generalizando, a gente despeja todos aqueles elogios que já sabe quais são, isso, e voltamos para casa, passamos a mão na cabeça da criatura, assim, fica tranquilo que eu resolvi tudo.
ele ou ela se enche de poder, de liberdades, no outro dia vai lá, só não mostra a língua para a professora porque já passou do tempo. Mas a vontade se enche de poder. Ele ou ela faz isso na escola, depois vai fazer na faculdade, e depois vai fazer no ambiente de trabalho, e depois vai fazer dentro da sua família. E aí, nós começamos a nos perguntar o que é exatamente que nós estamos criando. A lição ainda nos chama a atenção que muitas vezes, dentro das nossas imperfeições, nós buscamos fazer com que as criaturas alcancem aquilo que a gente não teve oportunidade, não importa a razão, de ter ou de fazer. Então a criatura cantou uma musiquinha no banheiro um dia, já assim, vai ser cantor, porque você é cantor, você vai entrar na escola de música, você vai cantar. Mas o cara cantar, vai cantar. Porque eu tenho condição de pagar, você vai cantar. Você vai ser médico, você vai ser escritor, você vai ser engenheiro, você vai ser o que for. Insistimos para que as criaturas façam aquilo exatamente que não gostam. Ou façam exatamente aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo e nos espelhamos nas criaturas. E o objetivo da lição é chamar a nossa atenção no momento de nós sermos justos. Sermos justos e tratarmos todos os casos, mesmo dentro das nossas imperfeições, com determinada sabedoria. Um dia desse a gente estava saindo de casa e nós vimos lá uma família de quero-quero. Todo mundo sabe o que é quero-quero? Quero-quero é danado. Tá bom? Quero-quero é aquele pássaro que toma bolada no dia que tem jogo. Você já viu? Ele toma bolada e não sai do lugar. Não sai. Ele é danado. Toma bolada, vai lá, volta lá, porque ele defende o seu espaço. Não é isso? Ele defende. Ele tem um senso assim, de propriedade muito grande. Tem táticas, o quero-quero. A gente teve a oportunidade de ler um pouquinho a respeito deles. Normalmente eles estão em 2 ou 3 assim, tá bom? E quando aparece uma ameaça, aquele que sai correndo não é o que está com o filhote. E aquele que está com o filhote, ele levanta um pouquinho, o outro abaixa para a gente achar que o filhote está lá. E a gente vai lá e o filhote está aqui. Tá bom? E eles vão protegendo as suas crias de tal sorte que hoje há quase que uma superpopulação de quero-quero. Tá bom? Quem não acreditar, vai para a chácara ou para aqui para o campo. Não precisa ir longe não, hein, pessoal? Qualquer lugar é perto. Todo mundo já viu um quero-quero? Tá bom? Uma coisa que a gente não conseguiu pesquisar é que hora que o quero-quero dorme. Tá bom? Que ele canta o dia inteiro e a noite inteira. Ou se ele precisa dormir. Isso? Ele nunca viu dormir. Eu já viu um quero-quero dormir? Então tá bom. Talvez, pode ser. Talvez sejam mais de um. É bom. Vou dormir escondido. Coisa tipo. Pelo simples fato deles protegerem desse senso de família, chega um determinado ponto que ele ensinou a caçar, né? Que eles caçam lá uns bichinhos lá na grama, né? Aliás, eles são muito utilizados realmente para limpar a grama, que eles comem aquelas broquinhas, aquelas coisas deles, ajudam a conservar a grama. O papai e a minha mãe chegavam assim, filhinho, agora chegou a tua vez de catar tuas broquinhas sozinho. E eles começam meio que a empurrar com sabedoria. Dá uma empurradinha, o quero-querozinho vai até ali, quando aparece os predadores, vão lá atrás e voltam. Mas começam a colocar eles em contato com as obrigações da natureza. Olha que quero-quero bacana. Imagina um quero-quero aqui fazer uma palestra hoje. Isso não é um monte de coisa para ele. Não é isso? Olha só que sabedoria. E aí, a lição aqui do nosso autor, isso, ele faz o seguinte para a gente. Que a nossa sabedoria deveria ser aplicada com os nossos filhos como se fosse uma vacina. Bom? E aplicar com a vacina é nós colocarmos em contato, tá certo? Na quantidade exata, com o causador de determinada enfermidade, mas sem deixar contaminar. É interessante, não é assim que a vacina funciona? Não é isso? Sabe que existe, não precisa exagerar, mas não nos isenta de todos os perigos, nesse caso específico aqui das enfermidades, não é isso, da vacina,
nós estarmos em contato com essas criaturas. Bom, nós temos uma vez lá em Mogi das Cruzes, nós tínhamos uns primos lá, e uma vez a gente fez lá uma reunião lá com os primos, e fomos lá correr, lá, nós éramos crianças, e um primo nosso cortou o pé. Tá bom? Ele cortou o pé, e foi quase um ônibus assim para levar ele pronto-socorro, né? Todo mundo, porque aquilo virou um evento, né? Não sabe o que aconteceu com o pé dele, foi todo mundo lá pronto-socorro. E aí nós percebemos, isso a gente não esqueceu mais, que o médico deu uma bronca danada, naquele caso específico lá de uma tia nossa, porque o pé do nosso primo, que já era grandinho, não era uma criança, parecia pé de miss. Era um pé assim lisinho, arrumadinho, entendeu? Um pé bacaninha, entendeu? Né? E aí o médico lá que eu falou assim, mas minha senhora, esse pé é incompatível com o tamanho dele e muito menos com as atividades que ele tá fazendo aqui. Isso. Vai pisar na telha, vai pisar no asfalto quente e vai machucar com certeza. Deixa esse cara colocar os pés no chão aí um pouquinho. Isso. Uma super proteção naquele caso específico, nós lembramos agora aqui, que aquela senhora estava fazendo ali com a criatura. Estava ajudando. Ele precisava ter um pé tão bonitinho? Não precisava. Nós precisamos receber ainda aquela super proteção. E aí nós temos hoje pessoas mais velhas que falam assim, não, você está falando isso porque você não conhece minha mãe. A minha mãe até hoje, eu com 50, 60 anos, liga lá para saber o que aconteceu, se nós estamos bem, alguma coisa assim. Perfeito. Mas ela sai para trabalhar para você, vai lá lavar o telhado da sua casa, limpar a calha, aquelas coisas todas, essas coisas é você que resolve. As coisas sou eu que resolvo. Então, querido, é diferente de amor. É diferente de estar presente, isso, andar junto ou pegar no colo e não deixar a pessoa progredir. Pegar no colo constantemente, nós vamos atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento do andar das criancinhas. A gente não coloca lá o bebezinho, lá não quer andar, a gente coloca ele em pé, vai andar, não é isso? E faz forçar a falar, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós queremos desenvolver a criatura. E na medida em que elas vão ganhando mais forças e mais experiências, a sabedoria do antiproteção é justamente colocá-las em prática com as coisas e termos aquela dosezinha de bom senso em todas as atividades. Não é? Nossos papais, olha, nós vamos ali na ruazinha de trás, você tem 15 anos, eu vou deixar você dirigir, mas não conta para a mamãe, porque a mamãe não gosta disso, isso é perigoso. Tá bom? E a mamãe, por sua vez, olha, eu vou te dar esse dinheirinho aqui, você já gastou 5 vezes a sua mesada desse mês, não conta para o papai que eu estou fazendo isso daí. A criatura fica de bem com todo mundo, isso, e fica de mal consigo mesmo. Porque começa a perceber que as leis são mutáveis de acordo com a situação. E essa criatura daqui a uns anos, mesmo saindo aqui da casa espírita, se pega um congestionamento e fala, ah, não, isso aqui não dá, porque eu tenho compromisso e eu aprendi que na situação emergencial a gente pode ir por cima da calçada que não tem perigo essa hora da noite. E começamos a fazer as nossas próprias leis. Começamos a aplicar aquilo que está no nosso subconsciente, que foi construído pelas nossas tendências, né, com tudo aquilo que nós somos armazenando no nosso espírito através das encarnações sucessivas, e mais as informações recebidas daqueles que receberam o presente de Deus, que é de entregar um dos seus filhos, ou vários dos seus filhos, não importa, para nós ajudarmos a criar. Olha que responsabilidade. Lembra da parábola dos talentos? Todo mundo lembra? Parábola dos talentos? É mais ou menos a mesma coisa. É a satisfação que nós vamos ter com o nosso Pai Criador acerca de algo muito precioso que nos foi confiado. Quando a gente começa a pensar assim, dá até um friozinho na barriga. Fala, nossa, a gente olha para o filho assim, parece uma relíquia, não é isso? Mas é mesmo.
É o compromisso de colocar essas criaturas no caminho certo. E o caminho certo é de colocá-los também nas experiências, porque senão não tem graça. Tem que experimentar as coisas da vida, de maneira homeopática, de maneira coerente, de maneira do bom senso, para que possam ganhar gradativamente as suas experiências. Tem que ter a oportunidade de saber a respeitar o espaço do seu outro irmão ou da sua outra irmã, que em determinada oportunidade é quem está precisando receber mais atenção. Puxa, mas você está conversando muito com ele ou com ela, não importa, mas espera um pouquinho. Nós estamos aqui em família. Lembra da parábola do filho pródigo? O que foi falado por irmão do filho pródigo? Para com isso, está tudo bem com você, deixa eu cuidar do teu irmão aqui que voltou para casa. Dê a oportunidade para ele ou para ela perceber que faz parte também da formação do seu irmão, da formação da sua irmã. E que em determinado instante, coisas de biquinho, de ciumeira, não se aplicam e deve colocar uma dose de maturidade, percebendo que pode ajudar, e a gente deve convidá-lo ou convidá-la para ajudar, porque aquele que está do lado, ou aquela que está do lado, naquele instante específico, está precisando de mais atenção, não importa a razão. E que amanhã ou depois, essa outra aqui, ou essa outra pessoa, que nós procuramos com a ajuda dos irmãos e da esposa, do esposo, não importa quem, a prestar o auxílio, prestar o apoio, para que saia da situação difícil, vai ajudar no momento diferenciado, aquele que passa talvez por situação parecida ou uma outra experiência qualquer. Esse é o senso da família. É participarmos em comunidade. É trocarmos as experiências de uma maneira comum. É nós contribuirmos uns com os outros de uma maneira fluídica, de uma maneira que as coisas vão acontecendo naturalmente, sem escândalos e sem surpresas. É como se nós conversássemos aqui, por exemplo, na saída aqui dessa reunião, acerca de determinado tema, pode ser esse aqui, por exemplo, e nós temos determinado irmão ou determinada irmã que passa por uma situação diferenciada e os outros o acolhem porque nós temos uma experiência para dar, a gente tem um caso para contar, nós temos um pouco mais de estudo, um pouco mais de experiência mesmo para poder passar para aquela criatura. No dia de amanhã vai acontecer com outras coisas. Nós, os espíritas, com outras coisas, com outras pessoas, nós, os espíritas, que temos a oportunidade de estarmos estudando e ao mesmo tempo praticando esses ensinamentos que nos são concedidos, nós temos uma obrigação ainda maior. Não pode fugir. Tá bom? Temos uma obrigação ainda maior. Porque nós compreendemos, porque acreditamos nas encarnações sucessivas para trás e para frente, que estas condições de pai, de mãe, de filho, elas vão se transformando e elas vão tomando papéis diferentes na medida em que nós vamos evoluindo, e que nessas verdadeiras passagens que nós estamos aqui atravessando por uma, que pese, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, chega um determinado momento você tem que mostrar na tua família o organograma, que o pessoal confunde tudo, isso? Então tem filho fazer função de pai, para fazer posição de filho, sem autoridade. Quando eu tenho autoridade, deixa fazer. Tá bom? Mas entendermos que somos todos companheiros em papéis diferentes. Quando somos todos companheiros em papéis diferentes, é como um relógio. Cada engrenagemzinha tem a sua função. Se há de, num determinado momento, lá na frente, nós trocarmos de função, façamos isso. Desde que esteja totalmente alinhado e desde que esteja totalmente combinado entre as criaturas. Na medida em que nós tivermos esta consciência, nós podemos receber
presentes diferentes do nosso Pai Criador. Nós vamos tendo maturidade para receber no nosso lar criaturas que muitas vezes podem estar num estado de experiência espiritual diferenciada. É assim que a conversa começa a ficar mais importante. Mais diferenciada numa determinada encarnação. E nós, dentro desses conceitos bastante solidificados que foram firmados lá em cima, ou na espiritualidade, podemos receber dentro do nosso seio familiar de uma maneira muito mais forte, porque vamos ajudar aquela criatura a despertar. E aquela criatura que está despertando pode ser um ser até então desconhecido desse núcleo, que muitas vezes pode andar junto aí para trás algumas encarnações, ou conhecidos por esse núcleo, fazendo papéis diferentes lá em encarnações anteriores. Como um inimigo, um perseguidor, ou coisa do tipo, que agora aqui se apresenta como filho, como irmão, essas coisas que acontecem em toda a família. Aí nós perguntamos assim, se o planeta está progredindo, se nós acreditamos que estamos passando por um momento de transformação, tem jeito de ser diferente? Teria graça nós recebermos uma família que tudo acontece certinho, assim, que todas as coisas acontecem, todo mundo concorda com tudo, está tudo bacana, fosse uma personalidade assim, que aí deixa de ser personalidade, né? Seria um temperamento, personalidade que já traz uma individualidade. Seriam temperamentos assim, totalmente iguais. Querer sem graça, né? Nem no céu a gente quer isso. Nem no céu. Nós não vamos conseguir lembrar agora do livro, mas tem um livro que conta de um irmão que ele acreditava que no céu ele iria descansar e ouvir harpa. Bom? Na primeira semana parece que ele gostou muito. No primeiro mês ele estava querendo que o anjo mudasse as músicas. Não é isso? Depois de 6 meses ele queria quebrar a harpa. Depois de 1 ano ele queria bater no anjo. Tá bom? Aí ele chama uma entidade para falar com ele e fala assim, olha, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui não, mas você sempre pediu para que você estivesse em um lugar como esse, mas eu prefiro o outro lugar. É isso? O oposto do céu. Eu prefiro o oposto do céu porque lá deve ser mais engraçado, entendeu? Então, esse céu está muito sem graça. Aí o orientador espiritual diz para ele, você pensa estar onde? Ele já estava lá. Porque ele havia construído aquilo na sua mente e foi aquilo que ele projetou e solidificou e foi para lá de verdade. Imagine uma família que não acontece absolutamente nada. Que não tem coisas para experimentar. O gostoso é experimentar. O gostoso é trocar experiências. Aí a gente pode falar assim, você fala assim porque você não está na minha. É isso? Não é isso? Mas é tudo igual. É exatamente tudo igual. Cada um de nós agora, não precisa contar para os outros, é só fazer um exame assim de consciência e comece a enumerar 2 ou 3 coisas importantes da nossa família que nós temos maturidade para descartar. Ou pessoas. Nós conseguimos fazer isso? Não tem hora que a gente vê que nós vamos perder determinadas coisas e a gente fica com medo? E a gente se arrepende? Quando nós nos abraçamos assim nessas festas de casamento, né, que os filhos estão indo embora assim sobre o teto do lar, não é uma choradeira danada? É só de alegria? É só de alegria? A gente quando está abraçando, fala, puxa vida, se pudesse ficar mais 1 ano, eu ia fazer tudo diferente. Não é assim? Imagina quando nós somos convidados para ir para a pátria espiritual. E deixamos essas preciosidades aqui que nos foram concedidas, e a gente começa assim, puxa, mas poderia ter feito diferente. Poderia ter sido um pouco mais maleável, um pouco mais duro. Porque filho, no geral, nós sabemos
do resultado do nosso trabalho e depois da obra pronta. É assim? A gente começa a ver adulto, assim, principalmente quando já somos avós, né? Eu suponho que não somos, mas, puxa, eu devia ter feito assim, assado, devia ter modificado ou não. O importante não é ficar pensando na maneira que poderia ter sido, que isso também não tem graça. O importante é nós estarmos super atentos na maneira como nós podemos ser no momento presente. Essa é uma das maiores dificuldades do ser, em particular nós os espíritas. Porque como sabemos que tem vida para trás e para frente, alguns de nós gastamos algum tempo procurando fiscalizar, isso, interpretar, avaliar, investigar as nossas tendências, como que elas podem estar amarradas no passado. E se fosse uma coisa boa, a gente já viria com essa memória aqui. E ficamos preocupados com as coisas que podem acontecer no futuro. Enquanto nós estamos com um pé lá e outro aqui, a gente esquece de tratar do momento presente. E Jesus, quando disse assim para a gente, para nós todos, percebam as aves do céu. Elas não semeiam e não colhem. Não estão preocupadas com o dia de amanhã. Tá bom? Não é para a gente amanhã não sair de casa e falar assim, ontem a gente conversou na casa de espíritos que dá para se preocupar, você não sai nem para trabalhar porque o alimento vai vir. Não é isso não. Tá? O que Jesus quis deixar na sua essência, que no momento em que as aves estão voando e cantando, elas estão fazendo de melhor de si naquele instante. Se é para voar, voa para valer. E se é para cantar, canta para valer. O dia de amanhã, para cada dia será dado o seu tempo e as suas responsabilidades. Aí você mergulha em outras atividades. Se nós estamos aqui nos reunidos, conversando acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, não dá para ficar preocupado com o feijão, com o arroz, com o ônibus, isso aqui são coisas que fazem parte também da nossa vida, mas não resolve esse momento aqui. E depois que nós tivermos tal contato lá com essas coisas na nossa casa, a gente fica lembrando aqui da casa espírita porque nós não aproveitamos a nossa oportunidade de pensar e de refletir da maneira como deveríamos ter feito no momento tal. Quando nós ampliamos isso, não só para um dia, não só para um momento, e colocamos isso dentro das encarnações, e cada um faz de si a sua reflexão acerca de todas as suas atribuições agora, sejam elas do campo material das suas responsabilidades, sejam elas das suas funções dentro da espiritualidade, sejam elas dos seus papéis dentro da instituição de familiaridade, se caso existisse isso, evidentemente nós vamos fazer um papel mais bacana. Cada um sem perguntar para ninguém, fazendo as nossas próprias reflexões. Do que eu posso melhorar? Como fazia São Francisco de Assis toda noite? Será que hoje eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, dentro dessa instituição familiar ainda, e deixei de fazer todo o mal que eu poderia ter evitado para respeito das criaturas? Será que hoje eu consegui ser melhor do que ontem? E se a resposta for não, não se preocupem, porque amanhã dá para a gente fazer de novo. Nós comentamos aqui a semana passada, no outro tema aqui que a gente estava conversando, a respeito do momento. E os momentos mesmo dentro de uma encarnação, por menores que eles sejam, eles são capazes de nós fazermos obras incríveis, por melhores que sejam. E nós nos lembramos de quando Jesus estava ao ponto de desencarnar, lá sendo crucificado, um daqueles dois companheiros que também estavam passando a mesma situação, reformado intimamente das suas coisas naquele momento supremo, se dirige a Jesus. Isso? Pedindo auxílio de Jesus. E o que Jesus respondeu para ele? Ele até então era um malfeitor sobre as leis da sociedade da época. Que ainda naquela noite, isso, eles estariam juntos no reino dos céus.
Quanto tempo deu para aquela pessoa se reformar intimamente para receber essa graça? Algumas horas, talvez, muito pouco provável. Alguns minutos, talvez segundos. Porque se compenetrou dentro de si mesmo e foi buscar dentro de si tudo que aquele tinha de melhor e pudesse reformá-lo. As consequências das suas atitudes, certamente nas encarnações sucessivas, elas serão apresentadas, como sempre. Talvez com reflexos amenizados, mas elas se apresentam. Para nós, que temos ainda tantas outras oportunidades, nós temos um terreno fartíssimo de praticar boas obras. E começamos a aplicar as boas obras aqui na Casa Espírita, dentro da sociedade como um todo, dentro do nosso país, da nossa nação, do nosso planeta, mas começando pela célula menor que forma as instituições. E essa célula abençoada pelo nosso Pai Criador tem o nome de família. Que cada uma é constituída de acordo com as nossas necessidades e de acordo com os nossos merecimentos. E antes de mais nada, de acordo com as nossas capacidades de evoluirmos mutuamente no caminho da perfeição, que é um dia tal sermos deuses. Era essa a mensagem que nós gostaríamos de deixar registrada aqui na noite de hoje. Bom, muito obrigado. Agora chegou o momento da gente poder participar um pouquinho, né? Fazendo algumas perguntas para o Gerson, algumas colocações. Quem se habilita? Né? Gerson, querido, quando você fala desse processo educacional, no campo do relacionamento pai e filho, a gente percebe que às vezes tem famílias, tem pais que se esforçam demais, né, diante da tentativa de educação, de reajuste, diante desse relacionamento, né? E às vezes tem filhos, para nós espíritas nós temos uma certa visão que suaviza um pouco esse contato difícil que às vezes nos chega. Mas para a maioria das pessoas é difícil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Às vezes filhos extremamente difíceis, realmente, que os pais não entendem, apesar de todo o esforço que fazem, né, da luta, né, que se empenham na tentativa de reajustá-los, né, às vezes até com diferenças grandiosas de um irmão para outro, e às vezes os pais não entendem o porquê dessa diferença. A doutrina espírita nos traz algum esclarecimento que conforta um pouco as famílias que lutam com tanta dificuldade, às vezes, nesse processo da educação tão difícil, né, na aceitação de determinadas situações. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a esse respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, certamente tem outras obras aqui, tem um item específico lá que trata da ingratidão dos filhos. E os espíritos, através do Kardec, começam a explicar a nós que a ingratidão dos filhos é uma das, se não a, que mais nos machuca. E que machuca mesmo. Mesmo para quem tenha preparo, para quem tenha conhecimento. Bom, nós nos ferimos, porque são pessoas que nós amamos. E na medida que eles se manifestam de maneira diferente, conforme citado ali pelo nosso irmão, nós sentimos duplamente. Primeiro, porque nós ficamos sensibilizados que a criatura eventualmente está por um caminho não muito edificante. E segundo, que nós nos achamos derrotados porque parece que a obra está mal feita. Quer dizer, isso aqui eu não acertei, fiz tudo errado. Mas ainda, quando a gente começa a ler a lição com mais profundidade, os espíritos dizem o seguinte para nós, que mesmo com essas dificuldades, a gente não deve desistir e devemos fazer o melhor que a gente consiga com todas essas dificuldades, mais uma vez, com todo esse quadro que existe, porque haverá de chegar um momento em que essa criatura, nesta encarnação ou não, vai manifestar o seu reconhecimento a tudo aquilo que nós fizemos. Olha que bacana. Mesmo que não seja nessa encarnação. Tá?
Eu acho que eu comentei isso aqui na semana passada de novo, mas vou repetir, né? Tem um monte de gente, uma porção de gente aqui que não estava. Nos romances espíritas, principalmente aqueles que contam dessas pessoas que muitas vezes se transformam em algozes, coisas do tipo dos familiares, não é incomum chegar a determinado ponto na espiritualidade que dentro da sua rebeldia, né, dentro da sua falta de esclarecimento, essa criatura tem dificuldade de enxergar o que é amor e do que vale a pena do seu ponto de vista de uma relação. E o que os espíritos fazem numa boa parte dos casos? Trazem até ele na espiritualidade a presença da sua mãe. Porque mãe não tem jeito. Mãe, quando aparece, quebra as pernas. Principalmente se a pessoa estiver num momento de dificuldade. Quando a mãe aparece, quebra. E mesmo que essa criatura, enquanto no tempo aqui, encarnado, não conseguiu verificar, ou não conseguiu aproveitar, vamos dizer assim, todas as qualidades, o amor que foi colocado a ele, essa energia, ela não foi perdida. Essa energia, como o amor de Deus que está dentro de nós, que não é perdido, esse amor de mãe está depositado dentro do seu coração, dentro do seu espírito. E há de chegar o dia dele se manifestar. Mesmo que não seja nessa encarnação. Ou seja, o trabalho não é perdido. O caminho muitas vezes é árduo, mas não é perdido. E até porque nós estamos compromissados com a criatura, né? De alguma forma. Gente, eu estava pensando aqui que você foi muito feliz quando falou, né, que nem sempre o pai, quando está protegendo, ou super protegendo, ele tem a consciência, né, que é uma super proteção, né? Ele pensa que está fazendo o melhor, e muitas vezes também ele está até sendo movido por culpas, né, até por não ter o tempo, por questões outras, né, e às vezes ele acaba estragando, né, a formação, o desenvolvimento dessa primavera aí, né? É verdade. Compensações. Então, a lição ainda... Então, a lição ainda diz o seguinte para nós, assim, quando nós compensamos materialmente, a gente compensa materialmente a falta de outras coisas para dar para a criatura, então a gente vai compensando materialmente. Né? Chega um determinado instante, se tivermos condições financeiras, materiais, essa criatura não tem mais necessidade. E quando ela não tem mais necessidade, e que tudo está acontecendo de uma maneira normal, os seus anseios ainda existem. Olha só. A sua curiosidade ainda existe. Então nós poderemos estar de uma maneira irracional, imperceptiva, está fomentando naquela criatura, tá certo? O desejo de outras atividades. O desejo de outras paixões, o desejo de outras experiências. Porque nós as isentamos de tudo que é dificuldade, isentamos de todos os perigos, de todas as coisas. O que a gente faz? Vamos partir para outras experiências, tá bom? Então, se a gente pega lá a criancinha, né, seja lá o que for, né, só fazer uma analogia assim, bastante bobinha, né, mas material, e a gente tira de todos os perigos, de todas as coisas, quando ficar adulto, vai ficar andando aí nesses parques de diversão, vai buscar emoção, porque não tem emoção na vida, não é assim? Né? Coloca para trabalhar 16 horas por dia numa empresa dessa, na Bolsa de Valores, vê se tem vontade de andar em parque de diversão depois. Não tem, as emoções estão todas na gente, não quer nem ver roda gigante. Ele já fica rodando o inteiro lá no chão assim. Não é assim que a gente faz? É claro que nós estamos aqui brincando, mas é justamente para sedimentar aqui o nosso exemplo, a nossa maneira de pensar. A gente isenta as pessoas, então elas começam a ter ideias diferentes, buscarem outras experiências, outras paixões. Até mesmo, muitas vezes, até nas drogas, né? Pois é, eu fui sutil, você não foi. Mas exatamente, mas é um exemplo bastante colocado. A gente evitou de falar, mas é isso mesmo. Até, e nas drogas que nós estamos falando, são as drogas no seu mais amplo espectro. Desde a sexualidade, as dependências químicas, alimentares, bebidas e tudo isso que a gente já conhece. Tá bom? Todos os excessos que tem que trazer alguma satisfação de conquista àquelas criaturas que já estão fartas de tudo, que não precisam buscar mais nada, porque o resto tudo caiu do céu. Bom, mas alguém quer fazer alguma colocação? Ainda dá tempinhos? E quando, boa noite, tudo bem? E quando é ao contrário, assim, quando, por exemplo, você não é mãe, por exemplo, se você não tem ainda essa missão,
Será que isso é uma coisa que não foi dada para você por algum motivo? Como que fica essa situação dessa pessoa? Se ela não for mãe, por exemplo, nessa encarnação, ela não tem nenhuma dívida, não tem nada? Porque não é mãe, porque a capacidade orgânica não permitiu ou porque não conseguiu? Em todos os aspectos. Por escolha. Por escolha é escolha. Não é isso? Agora, existem outras tantas responsabilidades que nós podemos ter com as criaturas, mesmo sendo exatamente mãe ou pai. Não é isso? Mas ainda assim, abrindo, é que isso daria quase outra discussão aqui, né? Mas assim. Exatamente. É exatamente isso que eu ia falar. A senhora está certíssima. A senhora está certíssima. Sim. Isso. Isso. Exatamente. Ou aquela criança adulta que necessita do nosso carinho e tendo à disposição uma pessoa dentro da família que por questões das mais diversas, né, como você havia comentado, não teve a oportunidade de ter filhos, é exatamente essa pessoa que tem uma energia extra para dar àqueles que são, naquele instante dessa encarnação, mais carentes sobre esse aspecto de afeto. Isso. Não contando ainda, só sendo breve, com aquelas dificuldades orgânicas que podem acontecer ou do papai ou da mamãe, e aí tem vários exemplos aqui da nossa vida, e quando decide, por conta dessas dificuldades, fazer uma adoção, parece que daí acabou de adotar, abre a porteira e vem 2, 3 deles mesmos, é isso que também não é incomum. Ou seja, cada caso é um caso. Né? É isso. Obrigado, viu, Gerson? Vai continuar mais um pouquinho aqui, né? Quem quiser conversar um pouquinho com ele, né? Tá bom? Bom, então, queridos irmãos, agora que nós recebemos tanto, chegou o momento de nós também doarmos um pouco de nós. Né? Vamos nesse momento unir os nossos corações aqui presentes, direcionar nossa energia de amor, que o plano espiritual aqui presente há de colher. Queremos direcionar ao nosso planeta Terra, que está passando por momentos de transição, momentos muitas vezes turbulentos, as guerras, as catástrofes. Nós queremos envolver esse nosso planeta com muito amor, para que ele possa evoluir, para que ele possa, pouco a pouco, ser um planeta mais justo, mais humano. Vibremos então muito amor a essa nossa mãe Terra, para que ela seja toda envolvida nessa atmosfera. Queremos também vibrar nesse momento pela família, que é a célula da nossa sociedade, que passa por tantas transformações, por tantas novas configurações, mas que ainda é o cadinho que ensina, que aprimora o ser humano. Que as famílias possam saber dosar o amor de uma forma tal que possa ajudar os seus queridos a desenvolver, que ela não exagere na dose de proteção, que ela possa dar o devido amor, evitando de terceirizar o que cabe a ela, né? Educar, conduzir para o bem. Vibremos então com muito amor pelas famílias desse nosso planeta Terra. Que elas sejam amparadas,
principalmente aquelas famílias que passam por grandes dificuldades, quer seja da dependência química, quer seja de doenças. Vibremos muito amor, queridos. Nesse momento também pensemos em alguém especial da nossa convivência, que sabemos que está precisando de ajuda. Alguém da nossa família, algum amigo. Com muito amor, mentalizemos essa pessoa em nosso coração, em nossa mente. Direcionamos essa energia aqui que todos nós estamos congregando, que todos estamos unindo. Vamos direcionar então esse nosso ente querido, todo o amor necessário para que essa pessoa possa receber a ajuda, a cura, o esclarecimento, a paz que tanto precisa. Vibremos, queridos irmãos. Assim, agradecidos mais uma vez então por termos estado aqui. Vamos voltamos aos nossos lares ao final dessa reunião, levando esses conhecimentos, procurando ver o que é possível fazer para mudarmos. Não adianta ficarmos agora nos lamentando pelo que nós já fizemos de não tão correto, né? Mas vamos, a partir de hoje, plantar novas sementes, novas condutas com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Agradecidos, então, imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos dando por encerrada essa nossa reunião de hoje, pedindo ao Pai que também esteja conosco, no nosso coração, que nós tenhamos a paciência, a fé, a esperança, para lidarmos com essas nossas lutas do dia a dia. Que assim seja. Vamos lentamente abrir nossos olhos, voltando o pensamento aqui para o ambiente. Permaneçam todos em seus lugares, que cada um vai ser chamado pouco a pouco para receber o passe. Boa noite a todos.